O Dia Mundial Sem Tabaco, que foi criado pela Organização Mundial da Saúde, é celebrado sempre em 31 de maio, portanto, este ano amanhã, e é celebrado para incentivar, tradicionalmente, a mobilização e também uma reflexão sobre os perigos do vício em nicotina, que já é tratado como uma doença pediátrica, assim reconhecida pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Há registros de precoces até na população já a partir de 12,8 anos de idade. Sobre esse assunto a gente vai conversar com João Lotufo, que é médico exatamente da Sociedade Brasileira de Pediatria e no Hospital Universitário da USP é coordenador do ambulatório antitabágico. Doutor João, obrigado pela presença, um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia para todos. Bom, inicialmente queria saber do senhor como é que os médicos estão trabalhando com essa detecção cada vez mais precoce do vício em nicotina entre crianças já. Veja, esse é um grande problema. Eu estou exatamente aqui em Brasília, agora na OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, onde foram apresentados os dados do Vigitel, que é uma pesquisa por telefone, onde a gente vê aí a incidência de tabagismo na população. E, para nossa surpresa, o Brasil é o segundo país em leis, em número de ex-fumantes. A gente vinha caindo drasticamente, éramos 30% de fumantes, chegamos a 9,8%, mas os dados desse ano mostram que nós voltamos para trás. Ou seja, a curva que era descendente agora é ascendente. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque cada vez mais cedo está se usando o tabaco. O grande perigo atual da dependência de nicotina é o cigarro eletrônico, né? E cada vez mais cedo os jovens estão usando. Então, hoje nós trabalhamos nesse sentido, dificilmente ter um congresso da Sociedade Brasileira de Pediatria sem ter o tema do tabagismo ou da dependência de drogas em geral. Importante o senhor estar nos trazendo dados aí fresquinhos, então o Vigitel é essa pesquisa do Ministério da Saúde, né, que ela faz telefonicamente. Exatamente. Quais são os dados os mais recentes? Subiu para quanto aí? Eu não tenho exatamente o número agora, tá? Mas subiu aí, parece que uns 20% do que tinha. Então ele estava em 9,8, chegou aqui parece que 13, 14. Eu vou ter esses dados exatamente daqui a pouquinho. Mas isso é preocupante e a gente tem que voltar a trabalhar mais intensamente na prevenção, porque começa a se brincar de fumar, tanto o cigarro normal quanto o cigarro eletrônico, em pouco tempo a criançada, o adolescente fica dependente, existe uma dependência química, existe uma dependência psicológica e uma dependência comportamental. E depois ele quer parar de fumar, mas não consegue. E aí, quem vem parar de fumar no nosso ambulatório são pessoas entre 40 a 60 anos. Dificilmente o jovem vai nos procurar. Então, o nosso trabalho tem que ser de prevenção. É isso que a gente tem feito há 20 anos com o apoio da sociedade, né? Nós temos um projeto de prevenção onde a gente treina professores dos municípios para eles fazerem um projeto de prevenção contínuo nas escolas e com as famílias. Não adianta eu ir à escola fazer uma palestra para os alunos, por exemplo, isso tem uma eficácia quase zero, mas a gente treina os professores para eles executarem um projeto durante o ano todo, porque isso sim dá resultado. A gente chama isso de aconselhamento breve, um programa de aconselhamento breve para prevenção de drogas em geral. E o tabagismo é a principal delas. Do ponto de vista médico, do ponto de vista clínico, doutor João, quer dizer, quanto mais cedo começa essa dependência, mais complicada ela pode ser, mais difícil de reverter? Exatamente. Por quê? Porque o cérebro está em formação, então o cérebro se forma até os 21 anos, por isso que nos Estados Unidos o álcool começa com 21 anos. Então, qualquer droga iniciada antes da formação do cérebro, a chance de dependência é maior. E as consequências disso também. Então, a gente tem que evitar esse problema. O pessoal me pergunta muito, com que idade eu devo começar a trabalhar a prevenção de droga em geral e o tabagismo inclusive?
Eu digo que é intraútero, não tem idade para isso, porque se a mãe fuma, imagine o efeito da nicotina no cérebro da criança com a informação intraútero, né? Então isso é catastrófico. Então nós temos muitos problemas de droga em geral e temos visto crianças morrerem, por exemplo, com o crack, que é fumado também, né? Uma criança de 15 dias faleceu no nosso pronto-socorro porque a mãe fumou o crack, ela estava amamentando e passou essa droga para a criança, ela acabou convulsionando, fazendo uma parada cardiorrespiratória, acabou falecendo. Então, em todos os momentos, o pediatra tem que estar atento à questão de droga, tanto o tabagismo, quanto o álcool, quanto maconha, quanto o crack. Muito bem. A gente, quando imagina, né, uma criança no pediatra, acho que não vai imaginar o tabagismo, mas até que ponto está já em vigor, em andamento, uma capacitação dos pediatras para detectarem esse tipo de problema nas crianças? Veja, isso é bastante complicado, porque o pediatra ainda não está com a cabeça voltada para essa questão de drogas, mas nós estamos conseguindo mudar isso daí. Então, hoje, né, os meus alunos, por exemplo, eles têm que fazer um aconselhamento breve sobre a questão de droga. O pediatra tem que aprender a tratar o tabagismo dos pais. Assim que começou esse ambulatório no hospital universitário, eu comecei a tratar os pais fumantes das minhas crianças asmáticas, percebe? Uhum. Então, aí fazemos isso há 20 anos. Hoje é um ambulatório para todo mundo que quiser parar de fumar, é só chegar lá. E vai ser bem recebido. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais do trabalho e do ambulatório. Eu queria saber o quanto esses cigarros eletrônicos, ou os vapes aí, o senhor citou eles aí de passagem, na sua experiência, comparando com quando o senhor começou, o quanto eles têm contribuído para o aumento do vício? Muito, porque a juventude é que está usando o vape. Então, eu tenho recebido pais que me procuram para conversar com os filhos, junto com eles, para explicar para os filhos que eles estão entrando num mau caminho, no sentido de dependência. Quer dizer, a juventude, o cigarro eletrônico é voltado para a juventude, como o cigarro tradicional foi voltado para os nossos avós na juventude deles. A técnica empregada pela indústria do cigarro é a mesma. Então, os eletrônicos hoje são lançados como prevenção, como maneira de se parar de fumar. Isso não é real, porque, na verdade, eles são utilizados pelos jovens. Eu, no meu ambulatório, tenho poucos usando cigarro eletrônico, poucos adultos, Sim. Mas os jovens estão usando intensamente. Então, esses jovens vão se tornar dependentes e as doenças do tabaco estão aparecendo bem mais cedo do que com o cigarro tradicional. Então, você tem um infarto mais precoce, você tem um derrame mais precoce, o enfisema, a insuficiência respiratória, e assim vai. Quer dizer, até dezembro de 2019, nos Estados Unidos, tinham morrido 68 jovens com problemas respiratórios graves, fora as milhares de internações. Por que eu digo até dezembro de 2019? Porque depois veio o Covid. Uhum. E a doença inflamatória do Covid é semelhante à doença inflamatória do cigarro eletrônico. Então, perdeu-se o controle das mortes pelo cigarro eletrônico. Mas a gente já vê que o pessoal hoje está utilizando e nós estamos tendo doenças mais precocemente. Isso está acontecendo e vai ser um caos lá para frente, que vai faltar leito para atender todo esse pessoal. E em termos de dependência, doutor João, a dependência do vape seria pior do que a do cigarro tradicional? Ela é pior, porque o vape acaba tendo 5, 6 vezes mais nicotina do que o cigarro normal. Essa é a técnica da indústria, no sentido de viciar, tornar dependentes para que você compre o cigarro eletrônico o resto da vida. Então, a dependência é mais rápida e mais intensa. Então, isso é o que está acontecendo. Então, nós temos que tomar um certo cuidado. Eu, por exemplo, estive na Itália passada, a quantidade de uso de cigarro eletrônico é absurda, dá em torno mais ou menos de 20% dos jovens estão usando, todo mundo usando, assim, em termos... Isso vai casar por bem. Agora, nós já vimos dados hoje aqui, que mostraram aqui nessa reunião da OPAS,
que a Austrália, por exemplo, chegou lá a 30% da população usando, a Inglaterra também, e eles estão voltando para trás, porque eles apoiavam essa ideia de que o cigarro eletrônico faria menos mal do que o cigarro tradicional. E eles estão voltando para trás porque estão sentindo na pele essa dependência e as doenças tabaco relacionadas mais precocemente. E a gente não quer que isso aconteça aqui no Brasil. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido. Muito bem. Para a gente concluir, doutor João, queria que o senhor nos falasse então um pouco como é que as pessoas têm acesso ao ambulatório antitabágico do Hospital Universitário da USP. Então, ele funciona terça-feira, das 8 às 10 da manhã. Precisa chegar lá às 8 horas para fazer uma ficha de atendimento e vai já ser atendido. É um ambulatório em grupo. Ele é um pouquinho diferente do tradicional do INCA, que faz 5, 6 reuniões. Nós fazemos reuniões contínuas e no grupo nós temos gente. Ontem, por exemplo, eu tinha pessoas que já pararam de fumar, pessoas que estão começando a parar de fumar, estão partindo para a ação, e gente que está no meio do caminho. E esse papo em grupo, que funciona mais ou menos como a AA, né? Os alcoólicos anônimos. Mas só que o tabaco tem uma diferença. Você recebe medicação, que é a reposição de nicotina. A gente usa a própria nicotina através da pele, né, dos adesivos, para que ela passe pela pele, para a corrente sanguínea, vai ao cérebro, e o cérebro pensa, puxa, esse cara já fumou. Então ele consegue resistir mais ao cigarro, e aí a nicotina é bom? Não, não é boa. Mas você tira 7.000 substâncias nocivas que tem o cigarro dentro do organismo dele. E depois ele vai diminuindo essa quantidade de nicotina dos adesivos, e existem outros remédios para tirar a ansiedade, já que o fumante é mais ansioso, muitos depressivos que usam o cigarro como terapia, né, para se acalmar, e assim vai. Sim. Então, quem quiser, é só chegar lá que a gente está lá para atender essa turma toda. Muito bem, ouvimos aqui na Eldorado João Lotufo, que é médico da Sociedade Brasileira de Pediatria e também coordenador do ambulatório antitabágico do Hospital Universitário da USP, com esses alertas importantíssimos, especialmente sobre o aumento aí da dependência, especialmente por causa dos vapes, né, os chamados cigarros eletrônicos. Muito obrigado pela atenção, doutor João. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, e deixo aí um site, quem quiser procurar aí, é o nosso trabalho de prevenção, que é o www.drbartô.com.br. Ali tem todo o trabalho de prevenção que a gente tem feito em vários municípios, desde o Rio Grande do Sul até o Pará. Vale a pena a gente falar disso qualquer dia. Um grande abraço. Muito bem, drbartô.com.br, então fica aí o alerta. Obrigado, até mais. Até mais.